Bom dia! Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Hoje é sexta-feira, nosso último dia letivo da semana. Amanhã já começa o final de semana, né? Para vocês descansarem bastante, brincarem, se divertir, porque também é necessário. É preciso estudar, se dedicar, mas vocês também precisam de momentos de lazer, momentos de descanso, de diversão. Então, realizem todas as atividades hoje para aproveitarem o sábado e domingo em descanso, em brincadeiras, certo? Um momento para vocês. Então, não pode deixar a atividade atrasada, não é? Tem que fazer tudo no dia certinho para que no final de semana vocês estejam livres. Então, vamos lá. A atividade enviada ontem foi a primeira atividade do nosso conteúdo de história, que estaremos falando sobre as escolas e iniciamos falando das escolas do passado e os objetos utilizados nas escolas do passado. Vocês puderam conhecer um pouco sobre a palmatória, né, que era usada bastante, sobre as carteiras escolares antigas, o material escolar, não é, que não era como o nosso atual, eram canetas diferentes de pena, não é? Com tinteiro, para escrever tinha que estar molhando ali na tinta, né? Os cadernos eram diferentes, os livros didáticos eram diferentes também. Muita coisa mudou do passado para os dias atuais. E daqui para frente vão continuar mudando, não é? Porque é assim, a tecnologia vai avançando cada dia mais, as coisas vão mudando, vão se aperfeiçoando cada dia que passa. Então, no futuro, muitas coisas que nós usamos atualmente e são novas, deixarão de existir e evoluirão, passarão, a usar coisas diferentes, objetos, materiais escolares mais evoluídos, certo? Então, no futuro, muita coisa vai acontecer ainda. Mas a nossa atividade, era sobre isso. Só que muitas questões eram de perguntas pessoais, respostas pessoais. Na verdade, a maioria da atividade. Então, não tem como fazer uma correção detalhada dessa atividade, porque cada um de vocês respondeu de um seu jeitinho, né? Tinha perguntas em que vocês deveriam fazer questionamentos aos pais, aos avós, sobre os materiais utilizados no passado, não é? Que vocês deveriam realizar comparações também, dizer se você já viu algum daqueles objetos. Então, é uma atividade pessoal. Então, vamos adiantar a nossa aula, certo? Para o nosso conteúdo de hoje. Hoje, vamos trabalhar duas disciplinas, certo? Geografia e ciências. Porque essa semana nós tivemos uma semana atípica, não é? Uma semana diferente, por conta da atividade avaliativa que encerrou na segunda-feira. Então hoje teremos duas atividades. Mas pronto, duas atividades, vou ficar cansada, eu tô com preguiça. Calma que serão atividades curtas, certo? Apenas para dar início ao nosso conteúdo, tá bom? Então vamos lá. Iniciar com geografia. E geografia, o nosso conteúdo da unidade será paisagem dos lugares. Vocês sabem o que é paisagem? Paisagem é tudo que nós vemos ao nosso redor. Porém, existem as paisagens naturais e as paisagens modificadas, que vocês já devem ter ouvido falar nos anos anteriores, não é? As paisagens naturais são aquelas que não têm intervenção humana, que o ser humano não alterou nada, que é tudo natural. Árvores, mar, ou a lagoa, rios, não é? Ali tudo é natural. Não existem casas, não existem prédios, empresas, indústrias, carros. Não, tudo ali é natural. Já a paisagem modificada é aquela que tem a alteração, a intervenção humana. Por exemplo, uma praia, não é? A praia é natural, areia, mar, coqueiros, árvores, vegetação, não é? Mas se construir uma casa ali, ela deixa de ser natural e passa a ser uma paisagem modificada, certo? Tudo que o ser humano altera, tudo que ele cria além do que é natural naquele ambiente, está transformando em uma paisagem modificada, certo? Então,
O nosso conteúdo dessa unidade será sobre as paisagens e vamos dar início falando sobre o caminho para a escola. A maioria de vocês já estudaram aqui, não é, nos anos anteriores, então, de certa forma, conhecem o caminho até aqui. Outros que chegaram agora também já conhecem o caminho porque já vieram à escola conhecer, não é? Buscar materiais, atividades. Então, vocês já têm esse conhecimento. O que vocês observam, não é? Durante o percurso até a nossa escola? Existem casas, existem prédios, lojas, árvores. O que existe nesse caminho da sua casa até a nossa escola? Então, a nossa atividade vai ser sobre isso. Vocês vão iniciar aqui na página 134 e 135, com aqui a nossa folha dupla, certo? Que mostra aqui, olha, paisagens diferentes, certo? Aqui mostra uma cidade, não é? Apenas com casas, prédios, aqui temos a escola. Então, você vê que é uma paisagem totalmente modificada e que não existe muita vegetação. Apenas uma árvore ou outra em cada casa, não é? E a maioria aqui dos elementos são casas e prédios. Já na segunda imagem, vocês podem ver que existe bastante vegetação, não é? Como podem ver aqui, uma pessoa aqui carregando seu filho na charrete, um homem que aparenta viver na zona rural dessa cidade, né? Temos animais aqui ainda, mas também temos construções. Então, mesmo tendo bastante vegetação e animais, aqui não é mais uma paisagem natural. Ela já foi alterada, já foi modificada, certo? Eu vou ler aqui para vocês um pequeno trecho que fala sobre as paisagens. De acordo com a concepção proposta por Milton Santos, tudo aquilo que nós vemos, o que nossa visão alcança, é a paisagem. Esta pode ser definida como o domínio do visível, aquilo que a vista abarca. Não é formada apenas de volumes, mas também de cores, movimentos, odores, sons e etc. Então, como vocês podem ver aqui, não é? Ele fala que tudo que nós vemos, tudo que está ao nosso redor, faz parte da paisagem. E que a paisagem não é apenas aquilo que nós podemos enxergar, que a nossa visão alcança. A paisagem inclui movimento, inclui sons, odores, ou seja, o cheiro, né, que nós sentimos nos lugares, tudo que ouvimos, isso está incluso na paisagem, certo? E aqui tem também a citação que diz o seguinte: devemos considerar dois tipos de paisagem, a natural e a artificial. À medida que o homem se defronta com a natureza, há entre os dois uma relação cultural, que também é política e técnica. Uma paisagem é uma escrita sobre a outra, é um conjunto de objetos que têm idades diferentes, é uma herança de muitos diferentes momentos. Então, aquela paisagem ali, ela vai sendo alterada ao longo do tempo, deixando de ser natural e se tornando artificial. E ano após ano vai existindo novas alterações e ela vai ficando como herança, não é? Cada pessoa, cada alteração feita ali vai sendo levada para, não é, a posteridade, porque vai continuar. Então, como ele diz, é uma herança de diferentes momentos, né? Existem casas que são mais antigas, existem casas que são mais modernas, muitos prédios. Então, já até chegar nesse prédio, não é? Ela foi uma pequena casinha. Então, aquilo é uma herança, porque passou, olha, o tempo, ano após ano, né? Então, é isso que fala aqui sobre paisagem. O que é uma paisagem? As paisagens naturais e artificiais, certo? Então, vocês vão observar aqui as imagens, não é? Aqui nessa primeira imagem, vocês podem ver aqui uma criança, né? Indo para a escola. A sua escola está localizada aqui. Vocês vão observar tudo que tem nesse caminho até ela chegar na escola. E na segunda imagem, aqui a menina,
Ela também está indo para a escola, mas ela não mora na cidade como essa criança da primeira página. Ela mora no campo, ok? Vocês podem observar aqui, olha, a vegetação, uma ponte com um rio, os animais, não é? Mas ela também está indo para a escola. Então, qual o caminho que ela faz até chegar aqui na escola? O que ela vê por esse caminho? O que existe, não é, ao redor da escola dela? Vocês vão observar porque vamos realizar a atividade agora, tá bom? Na página 136, diz o seguinte: ir de casa para a escola, voltar da escola para casa. Essa é a sua rotina. Agora, pare e pense. O que existe nesse caminho? Observe a cena das páginas 134 e 135. A. Acompanhe o menino saindo de casa para ir à escola. Imagine o caminho que ele vai fazer. O menino está aqui na página 134, não é? Ele está indo para a escola com seu pai e você vai imaginar agora o caminho que ele vai fazer até chegar à sua escola. Agora, acompanhe a menina saindo de casa para ir à escola. Imagine o caminho que ela vai fazer. A menina está saindo aqui da sua casa, não é? Na zona rural, no campo, e está indo para a escola. Qual o caminho que ela vai fazer? Qual deles mora no lugar onde há construções próximas umas às outras, sinais de trânsito, ruas, veículos, faixas de segurança, pessoas circulando pelas ruas e avenidas? O menino ou a menina? Qual deles mora nesse lugar assim, movimentado, com bastantes carros, não é? Com faixas de pedestres, sinais nas ruas, semáforos, muitas casas próximas umas às outras, prédios? Qual deles? O menino ou a menina? Você vai marcar aqui. Qual deles mora em um lugar onde existem plantações, caminhos de terra, poucas pessoas circulando e muitas árvores? O menino ou a menina? A menina usa meio de transporte para chegar à escola? Qual? Ela está indo para a escola aqui, ó. Ela está usando algum meio de transporte? Sim ou não? Qual meio de transporte ela está usando? O menino usa meio de transporte para chegar à escola? Qual? O menino aqui, olha, ele está usando algum meio de transporte? Sim ou não? Qual meio, se ele estiver usando? A escola dele é muito longe, é muito distante para ser necessário usar transporte? E a última questão aqui. O seu caminho para a escola é parecido com o do menino ou o da menina? O caminho da sua casa até a nossa escola é parecido com o caminho do menino ou da menina? Tem muitas casas, tem muitos carros, movimentos, sinais de trânsito, semáforos, ou tem mais vegetações, animais, não é? O que existe no caminho? O seu caminho é parecido com o qual? Você vai marcar aqui, tá bom? Então, a atividade de geografia é apenas essa página aqui, 136. São poucas questões, apenas de observação, para dar início ao nosso conteúdo, tá bom? Então, agora vamos passar para ciências. A nossa atividade de ciências. Em ciências, nessa unidade, vamos iniciar falando sobre as doenças. Como enfrentar doenças, por que ficamos doentes, os sintomas de algumas doenças, certo? Atualmente estamos enfrentando uma pandemia por conta de uma doença muito grave, muito complicada, certo? Muito perigosa, que é o Covid-19. Então, existem toda uma série de cuidados para nos prevenir, para não sermos infectados, como lavar sempre as mãos, mantê-las limpas, usar álcool em gel, usar máscara, evitar contato com as pessoas, não é? Estar tocando, abraçando, evitar estar dividindo alimentos, utensílios, manter o distanciamento, não é? Então, essa doença, ela exige toda uma série de cuidados, assim
como outras doenças também. E também apresenta sintomas, né? Então, nós vamos conhecer um pouco nessa unidade sobre isso, sobre as doenças, como enfrentá-las. Então, começando aqui na página 99, diz o seguinte: como sabemos quando estamos doentes? Quando sabemos? Quando nós temos sintomas, não é? Por exemplo, quando nós sentimos febre, o nosso corpo fica quente, fica um pouquinho mole, não é? Nós sentimos dores pelo corpo, dor de cabeça, tosse. Todos esses são sintomas que indicam que algo está errado e nós estamos adoecendo. Como podem ver aqui as imagens, não é? Apresenta aqui na primeira imagem uma criança na cama, né? Num leito de hospital. A segunda criança está tendo a sua temperatura sendo medida aqui, olha, com o termômetro na boca. A terceira criança está aqui tentando se alimentar, comendo bastante vegetais, não é? Muitas folhas. E aqui as crianças brincando, porque indica o quê? Que para evitar muitas doenças nós devemos nos alimentar bem, né? Ter uma alimentação saudável, alimentação balanceada, com bastante vitaminas, proteína, minerais, para que nós fiquemos saudáveis, para que nosso corpo consiga combater doenças, o nosso sistema imunológico esteja forte, para assim termos bastante saúde, não é? Então vamos seguir aqui. Como prevenir doenças? Por que ficamos doentes? Por que será que ficamos doentes? Ficamos doentes quando não temos tanto cuidado com o nosso corpo, com a nossa higiene, não é? Então, devemos manter o nosso corpo limpo, manter uma alimentação saudável, praticar exercícios, não podemos ficar só no celular, sentado no sofá ou só assistindo televisão. Devemos nos movimentar para que o nosso corpo reaja, para que ele seja saudável, não é? E assim podemos prevenir doenças. Quando não cuidamos do nosso corpo, ele pode enfraquecer e adoecer. Dormir bem, alimentar-se corretamente, beber água filtrada ou fervida, cuidar da higiene do corpo e do ambiente e praticar atividades esportivas são hábitos muito importantes que ajudam a prevenir as doenças. Os sintomas são os sinais das doenças. Eles aparecem em forma de dor, mal-estar, sensação de cansaço e etc. Estão vendo como falei para vocês, não é? Para que não fiquemos doentes ou para evitar doenças, nós devemos cuidar do nosso corpo, ter essa atenção à nossa alimentação, nossa higiene, a água que vamos beber, porque ela não pode estar contaminada. Essa água não pode ter cheiro, não pode ter cor, né? Então, ela deve ser uma água limpa, uma água tratada, filtrada ou fervida, para que nós não fiquemos doentes, né? Então, temos que movimentar nosso corpo, praticar atividades esportivas, nem que seja uma caminhada, não é? Para que o nosso corpo possa reagir. Aqui fala também sobre os sintomas, os sinais de algumas doenças, como percebemos que estamos doentes, que fala, né, de dor, mal-estar, sensação de cansaço. Então, esses são alguns sinais de algumas doenças. Agora que vocês já tiveram, né, um início no conteúdo, já tem a noção do que iremos falar nas atividades, nós vamos começar aqui a nossa tarefinha. Sua vez. Observe as fotos e assinale com um X aquelas que mostram como as pessoas estão agindo de forma correta para não ficar doentes. Então, você vai observar as imagens aqui e marcar um X naquelas que mostram as pessoas agindo de forma correta para não ficarem doentes, ou seja, cuidando da sua saúde, do seu corpo, se prevenindo. A primeira imagem mostra uma criança tomando uma vacina. As vacinas previnem doenças? Sim, inclusive a pandemia agora não está sendo mais controlada, tendo maior controle devido à vacinação. As vacinas já chegaram, não é? Para muitas pessoas, até os 18 anos aqui em Itaberaba, então já está prevenindo
o vírus ser espalhado. Então, as vacinas são importantes nesse combate de doenças. A segunda imagem mostra aqui uma criança numa praia, tomando sol, brincando. Ela está agindo de forma correta para não ficar doente. Os pais dela, né, porque é um bebê aqui como mostra, eles estão agindo de forma correta para que a sua filha não adoeça. É necessário tomar sol? É necessário esse contato com o ambiente? A terceira imagem, também aqui uma pessoa, não é, tomando um ar, ela está sorrindo, ela está agindo, né, de forma correta para não ficar doente. Ela está aqui, olha como vocês podem ver, está nevando nesse lugar, tem muita neve, é inverno. Ela está agasalhada, ela está com um chapéu na cabeça. As roupas que ela está usando evita doenças, previne que ela fique doente. Aqui a quarta imagem, temos uma criança com a capa de chuva e um guarda-chuva. Então, ela está se prevenindo de adoecer? Ela está tendo esse cuidado para não ter um resfriado, uma gripe? E a quinta imagem mostra crianças no meio de uma enchente. Houve uma enchente, não é? Choveu muito, alagou as ruas e essas crianças estão aqui dentro dessa água. A água das enchentes é uma água limpa? Não, é uma água suja, porque aquela água corre por toda a cidade, levando lixo, levando muitas coisas ruins. Então, é uma água suja, uma água contaminada que pode provocar doenças, infecções. Então, estar dentro dessa água é correto? Essas crianças que estão aqui estão agindo corretamente para promover a sua saúde, para evitar doenças? Você vai observar cada imagem aqui e marcar aquelas que indicam as pessoas que estão agindo corretamente e prevenindo doenças. Número 2. Agora, justifique por que as crianças das fotos que você não assinalou podem ficar doentes. Aqui nessa imagem, as crianças que vocês não marcaram no quadrinho, que vocês não assinalaram, por que elas podem ficar doentes? Você vai justificar por que você não marcou esse quadrinho. Por que você acha que ela não está, né, agindo corretamente para a prevenção da saúde, tá bom? Agora vamos para a página 172. Enfrentando doenças. Página 172. A primeira questão diz o seguinte: você já esteve doente alguma vez? Converse com um adulto de sua família e responda as questões. Quais doenças você já teve? Você já ficou doente alguma vez? Quais doenças você já teve? Você vai perguntar ao papai, à mamãe e vai escrever aqui, tá bom? Quais foram os sintomas que ocorreram em cada uma delas? Por exemplo, se você já ficou resfriado, todo mundo já ficou resfriado algum dia, não é? Quais sintomas você teve? Teve coriza, dores de cabeça, febre, tosse? Quais sintomas, né? Então, você vai dizer aqui quais doenças, não é? E quais sintomas você teve em cada uma delas. Escreva os nomes das doenças que você conhece. Quais doenças você já ouviu falar, você conhece? Não precisa ser as que você já teve. Qualquer doença que você já ouviu falar, que você, né, conhece, você vai escrever aqui, tá bom? Então, a nossa atividade é essa, apenas essas 3 questões, né? As 2 questões das páginas anteriores e essa daqui, com as letras A, B e C, falando sobre as doenças. Essas atividades são para dar início, entrada ao nosso conteúdo e a partir daqui nós iremos aprofundar cada vez mais nesses assuntos, tá bom? E assim vamos conhecer sobre o enfrentamento de doenças, sobre a prevenção, sobre os sintomas, para manter a nossa saúde em dia, para que vocês possam se cuidar cada dia mais, certo? Então,
a nossa aula está encerrando. As nossas atividades serão no livro de Geografia e no livro de Ciências, tá bom? Realizem hoje para que vocês possam ficar tranquilos nesse final de semana, possam descansar, não é? Porque vieram de atividades avaliativas que de certa forma cansam um pouquinho. Então, aproveitem para adiantar tudo hoje, para conseguir descansar bastante nesse sábado e no domingo. Então, tenham todos um excelente final de semana, que Deus abençoe vocês e segunda-feira estaremos aqui novamente para mais uma aula. Um grande beijo e tchau, tchau!